Estimados irmãos, a paz do Senhor repouse sobre vós. Vamos dar assim início a mais uma sessão de ministração da palavra, conglomerado Master Coach ou Coaching Espiritual. Esta rúbrica tem como intuito ser um momento, uma assembleia na qual nós fazemos a partilha da palavra, pois a própria palavra de Deus testifica que a palavra deve, em primeiro plano, ser digerida em privado, quando, por intermédio da reflexão ou meditação sobre as Escrituras Sagradas, o Espírito, por intermédio da própria palavra, faz a revelação para o discípulo. E este, num segundo plano, depois leva esta palavra para ela ser partilhada em confraternidade com uma comunidade, passando a que este pão possa ser partilhado em comunidade, tal como as primeiras comunidades ou a comunidade primitiva ou a comunidade tradicional, a primeira comunidade de cristãos que foi instituída em Jerusalém, viveu os seus primeiros momentos. Eles partilhavam da palavra, partilhavam do pão, partilhavam daquilo que eles tinham de melhor, que era a fé e era a Eucaristia. Então é por intermédio destas assembleias, ou Master Coach, que nós eternizamos a promessa da palavra vertida na assembleia, instituída na primeira comunidade de cristãos em Jerusalém, que é o Centro Teológico. Para o dia 2, temos como proposta de tema a preparação para a missão cristã, que tem como fundamento o Evangelho de Atos dos Apóstolos, ou melhor, o livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, que é o quinto livro do Novo Testamento após os 4 primeiros evangelhos. Este livro foi escrito por Lucas, que foi o mesmo autor do terceiro evangelho, Evangelho de Lucas. E esta aula vai ter 4 partes. A primeira parte vai ser as últimas instruções de Jesus antes da sua ascensão aos céus, que ele transmitiu para os seus discípulos. A segunda parte vai ser a comunidade dos discípulos em Jerusalém, que foi a forma como se materializou a instituição da primeira comunidade dos cristãos em Jerusalém, dando seguimento às instruções que Cristo haveria dado aos seus discípulos, que era a primeira parte. A terceira parte é Pentecostes, ou a oferta do Espírito. Aqui vamos compreender como é que ocorreu a manifestação de Pentecostes. O que era Pentecostes no Antigo Testamento, o que passa a ser Pentecostes daqui em diante, com a manifestação, a celebração de Pentecostes, em que houve a descida do Espírito Santo para com os apóstolos, e eles passassem a ser testemunhas vivas de tudo aquilo que tinham visto, ouvido e presenciado. E por fim, a quarta e última parte vai ser o discurso de Pedro, em que ele estava a esclarecer aquelas comunidades, aqueles transeuntes que passavam por ali e que estavam assombrados por aquilo que estava a acontecer. Em termos de trecho do texto bíblico, isto vai ser no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 47. Na última sessão, nós meditamos sobre o livro de Lucas, e o foco, o objeto da nossa meditação foi sobre paixão e ressurreição de Cristo. O relato de paixão e ressurreição de Cristo na ótica do Evangelho de Lucas dá-se desde a entrada de Cristo em Jerusalém, quando este é recebido em pompa pelos seus discípulos, que, deixando cair as capas, celebravam e gritavam, louvavam a ele, recebendo como o rei. E depois, então, vai até ao momento em que ele, após ter entrado em Jerusalém, ter manifestado enquanto humano através daquele choro de angústia, procedeu à destruição e reconstrução do templo, e depois, indo mais adiante, os últimos instantes que eternizam na narrativa de Lucas a paixão e a ressurreição de Cristo é marcado pelos seguintes episódios. O primeiro deles foi quando Cristo instrui 2 dos seus discípulos, no caso Pedro e João,
para que eles fossem à frente e preparassem o local que iria celebrar a última Páscoa. E depois, porque este local ou a forma de preparação não incidia na parte logística sobre os elementos para a materialização da Páscoa, mas sim naquela narrativa era a identificação do local. E no caso, de acordo com a instrução de Cristo, era que eles fossem preparar este local, que o sinal seria a entrada da cidade, encontrariam alguém com um cântaro de água. Era só seguirem os passos dessa pessoa, a casa onde essa pessoa iria se dirigir. Lá teriam que falar com o dono da casa e perguntá-lo aonde é que o mestre haveria de passar a última refeição com os seus discípulos. Depois disso, encontrado o local, então o Senhor transmitiu as últimas revelações para os seus discípulos, fez ali a celebração da Eucaristia, da Santa Ceia, partilhando os elementos e convidando para que eles sempre assim o fizessem em memória de si. Depois anunciou que daqueles haveria ali uma mão que haveria de o entregar. Depois de seguida foi quando ele dirige-se para o Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos, tendo-os deixado e aconselhado para que eles permanecessem a orar e a vigiar. Ele depois deu passos mais ousados e isolou-se e foi fez aquela oração da angústia, iniciando com os seguintes termos: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, contudo seja feita a sua vontade. Aqui era uma preparação prévia para a forma pela qual ele haveria de se entregar. Foi um Messias que, não sendo violento, ele entregou-se de uma forma voluntária. E depois disso vimos os atos finais, que foi a forma como ele foi julgado, primeiro pelos membros do Sinédrio, depois por Pilatos, Herodes, Pilatos, até que finalmente ele recebeu como condenação, foi posto a coroa, carregou a sua cruz, foi até Gólgota, e depois manifestaram-se os atos finais, até que houve a consumação final, e depois, no dia seguinte, os seus discípulos foram testemunhar a sua ressurreição, quando a discípula dos discípulos, que é Maria, precipitando-se foi à frente, testificando que já não se encontrava ali o corpo de Cristo, voltou e foi testemunhar isso aos discípulos, e estes foram pessoalmente para lá, e assim também foram confirmar que já lá não se encontrava a repousar o corpo. E depois disto, então, o Senhor volta a reaparecer, agora ressuscitado, para os seus discípulos. Precisamente aqui a narrativa do Atos dos Apóstolos, em sede da preparação para a missão em cristão, começa precisamente neste ponto, que é agora o Messias já ressuscitado. Sucede que o Senhor, após ter ressuscitado, ele voltou a reaparecer para os seus discípulos e com estes conviveu durante 40 dias. Como é que isso ocorreu? Ou como é que isso se desenrolou? Primeiramente, nós vimos na narrativa de Lucas que ele apareceu para os dois enquanto tinham a distância de um sábado. Ele mete-se na conversa dos dois e começou a esclarecer as dúvidas que os dois estavam a ter durante a conversa, decorrente do que haveria se passado dois dias antes, que foi a forma piedosa, como marcante, como eles viram o Messias partir. Depois ele voltou a aparecer aos 11, já sentados, reunidos, e eles primeiro ficaram assombrados, porque pensavam que aquilo tratava-se de uma assombração. Depois o próprio Senhor mostrou os sinais cravados, quer nas mãos, quer nos pés. E eles passaram assim a crer que aquele era o Messias ressuscitado. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, o autor deste livro, que é o Lucas, ele diz que a primeira parte do livro dele, o primeiro episódio, que é o Evangelho de Lucas, ele retrata a vida, a paixão, morte e ressurreição. Então, esta segunda parte do livro de Lucas, que agora chama-se Atos dos Apóstolos, é a narrativa que retrata não a vida, mas o pós-vida, ou a volta ou regresso de Cristo, o renascimento de Cristo, quando ele volta para confirmar a descida da promessa que ele tinha feito e que assim
os discípulos, agora apóstolos, passassem a ser os fundadores da igreja e recebessem a primeira missão. Então, isto ocorreu naquilo que nós chamamos das últimas instruções de Jesus. O que acontece é que Cristo, após ele ter estado durante 40 dias com os seus discípulos, ele depois lhes diz o seguinte, que olha, convém que vocês permaneçam aqui em Jerusalém. O que acontece é que Jerusalém até então tinha sido um local perigoso e inóspito para Cristo e para os cristãos, para os seus seguidores. Porque foi lá onde ele foi rejeitado, foi julgado, foi preso, foi detido. Mas ele ainda assim desafiou os discípulos para que permanecessem em Jerusalém, no lugar que era mais perigoso para ele estar. Então Cristo disse, permaneçam aqui em Jerusalém até que se cumpra a promessa, para que vós sejais as minhas testemunhas até aos confins da terra. Então, os discípulos, tendo ouvido isso, isso ocorreu no Monte das Oliveiras. Depois de Cristo ter dito isso, ele ascendeu por intermédio de uma nuvem. E aparece mais uma vez aqui o elemento nuvem a representar a manifestação de Deus, tal como a nuvem ocorria a confirmar esse tipo de manifestações, como ocorrera, por exemplo, no caso do profeta Elias. Então, assim que Cristo ascende e ele desvanece nestas nuvens, apareceram dois homens vestidos de branco e disseram que eles não precisariam ficar ali, permanecer à espera, porque Cristo haveria de regressar da mesma forma como ele ascendeu. Então, tendo-se cumprido estas, enquanto as últimas instruções, então depois, esta comunidade dos discípulos, os 11, eles desceram do Monte das Oliveiras e a distância de um sábado, que corresponde mais ou menos a 1 quilômetro, deslocaram-se do Monte das Oliveiras até aquele local onde eles se encontravam. O mesmo local onde eles haviam, onde eles privavam, onde eles se encontravam, onde eles segredavam tudo aquilo quando o Senhor tinha instruído. Foi este local que eles acorreram logo depois que desceram do Monte das Oliveiras. Quando eles chegaram a esse local, estavam lá 11 discípulos, ou 11 apóstolos. Para além destes 11 apóstolos, estava também os irmãos de Jesus, Tiago e Judas, estava também a Maria, mãe de Cristo, e estava também com estes mais 120 outras pessoas. E aqui mais uma vez entra o número 120, que é uma representação simbólica, mas aqui no múltiplo de 10, 4, 3, 10. Então, estando estes reunidos, levanta-se Pedro. E Pedro começou então a dar o primeiro sermão de vários outros sermões que haveriam de vir mais adiante. E o sermão que Pedro dirigiu a estes foi o seguinte, que havia chegado o momento de eles completarem a missão apostólica. Porque se eles antes eram 12 que presenciaram todos os milagres, prodígios, acompanharam os ensinamentos, ouviram, viram e conviveram, presenciaram. Houve destes um deles que havia se perdido e, como tal, haveria ido para onde ele havia comprado. Isso fazia confirmar, fazia fé ao que estava prescrito pelos próprios profetas que anunciaram que ele tinha comprado uma terra de sangue. Portanto, aquela terra que Judas havia comprado como recompensa por ter entregue Cristo, foi naquela mesma terra que ele se precipitou e depois ele acabou por se dividir ao meio e as suas entranhas ficaram a descoberto. O que significa as suas entranhas ficarem a descoberto? Significa que tudo aquilo que ele escondia no seu coração acabou por abrir-se e ficar tudo aberto, a céu aberto. Depois disso acontecer, então, Pedro diz assim, é necessário escrutinarmos um para completar os 12, porque há uma vaga que está aberta pelo fato de Judas ter escolhido o seu caminho. Então, de seguida, Simão diz que
sugerem que se fizesse um escrutínio, né? Para aquela vaga que estava em aberto. E no caso, estavam como candidatos dois. Um era chamado José, conhecido também como Justo, e o outro era Matias. Então, antes de se definir o critério, Simão sugeriu que se fizesse uma oração para que o Senhor escolhesse, segundo os seus critérios, aquele que merecia ocupar a vaga que antes era de Judas. Então, eles fazem uma oração pedindo para que o Senhor escolhesse, segundo o coração, aquele que deveria merecer aquele lugar. Então, eles tiraram cartas à sorte e a escolha recaiu sobre Matias. Surpreendentemente, ao que aparentemente poderia recair para o José, que significava justo, mas aqui mostra mais uma vez que os critérios que o Senhor usa é mais para a preparação espiritual, ainda que a pessoa tenha cargos, tenha funções, tenha uma aparência que possa se parecer ou revelar aos olhos dos homens uma coisa, mas quem saiu foi Matias. E depois de Matias ter sido escolhido para ocupar o 12º posto, então assim completou-se todas as vagas. Tendo-se completado todas as vagas dos 12, então eles unidos, começaram a orar e a suplicar. Porque reparem, Cristo ficou com eles 40 dias. Depois desses 40 dias, Cristo parte e diz que eles tinham que permanecer em Jerusalém, à espera da descida do Espírito Santo. E eles, de seguida, o primeiro ato que fizeram foi de reunidos, dizerem que tinham que escolher um para que se completassem as vagas, porque havia uma vaga que estava em aberto. Pois eles escolhem esse, completam, estão a decorrer os dias seguintes que eles estavam à espera da descida do Espírito Santo. Então, eles unidos no mesmo espírito, em oração, em súplica, chegou o dia dos Pentecostes. O que marca, o que celebra o dia dos Pentecostes, de acordo com esta narrativa aqui do Atos dos Apóstolos, que era o cumprimento de uma promessa que Cristo havia feito para os seus discípulos, e estes estavam a seguir escrupulosamente, tal como o Senhor havia os recomendado. É que eles ali unidos em Pentecostes, houve de repente 3 eventos extraordinários. O primeiro é que houve uma rajada de vento, né? Ressoou um som, um estrondo por alto, que foi um forte vento, que aquele som adentrou pela casa onde é que eles estavam reunidos, e que aquele som foi tão estrondoso que como se estivesse a ocupar todos os compartimentos. Este foi o primeiro sinal, o evento extraordinário. O segundo sinal, o evento extraordinário, foi que começou a descer dos céus vários fogos em forma de línguas. Essas línguas começaram a dividir-se entre si e a repartirem-se, e elas começaram a descair sobre os que estavam ali presentes. E o terceiro e último sinal foi que, em resultado disso, eles começaram a profetizar. Cumprindo-se o que estava prescrito também pelos profetas, que diziam que chegaria o tempo em que os escolhidos haveriam de profetizar. Isto é, jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. E as pessoas haveriam de profetizar. Então, havendo cumprido este terceiro sinal, foi quando eles começaram a falar em línguas. Estavam ali alguns transeuntes, algumas pessoas que viviam lá. E eles começaram a dizer, mas que língua é essa que esses galileus estão a falar? Como é que esses galileus conseguem falar outras línguas que são nossas, que nós conseguimos perceber o que eles estão a querer dizer? Então, certamente que eles devem estar cheios de vinho doce, como que a quererem dizer ou a sugerir que eles estavam embriagados. Quando eles dizem isso, quando eles sugerem, eles estão a passar por ali, sugerem ou afirmam que, eventualmente, estes galileus, o fato de estarem a conseguir falar língua estrangeira não é porque isto seja intencional, mas é resultante de embriaguez. Então,
Pedro, ouvindo isso, ele levanta-se. Ele levanta-se e profere um segundo discurso. Mas esse segundo discurso de Pedro é agora virado para estas pessoas e toda aquela comunidade que estava ali a assistir e a presenciar aqueles atos. Então, aqui Pedro começou a testemunhar a verdade. Ele começou por dizer ou testificar que eles haviam convivido com Cristo e que eles conviveram com Cristo desde o batismo de Cristo, isto é, o início da sua vida pública, e conviveram com Cristo durante 3 anos. Eles, durante esses 3 anos, assistiram muitos sinais miraculosos, muitos prodígios, e conviveram com ele e com ele comungaram. E Cristo, se Cristo havia sido batizado nas águas por João Batista, a promessa que ele trazia é que ele haveria depois batizar com o Espírito Santo. Mas para ele batizar com o Espírito Santo, ele primeiro tinha que cumprir a sua missão aqui na terra, através da sua paixão, sua morte. E depois de ele ter morrido, ele ressuscitou, cumprindo precisamente o que ele havia dito aos discípulos, que convinha que ele fosse, mas eles não ficariam só. E depois de 3 dias ele haveria de ressuscitar. Então, ele efetivamente ressuscitou, porque eles, os apóstolos, eles confirmaram, testemunharam, convivendo, estando com Cristo durante 40 dias que ele esteve com eles, agora ressuscitado. E uma vez ressuscitado, depois ele ascendeu aos céus para que definitivamente ficasse com o Pai à destra do Pai. E eles assistiram esta ascensão de Cristo. Então, todos esses sinais tiveram que se cumprir para que depois ele voltasse ou regressasse em glória em dia de Pentecostes, que se no Antigo Testamento o dia de Pentecostes era uma das 3 celebrações mais importantes, celebrações religiosas mais importantes, encontra-se lá bem definido no livro de Levíticos, capítulo 23. Desta celebração, a primeira celebração mais importante de todas era a Páscoa. Depois da Páscoa era Pães Ázimos. Depois Pães Ázimos era a Festa das Primícias. Depois Festa das Primícias era Pentecostes. Então, o que significava Pentecostes no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, Pentecostes significava a celebração pelo recebimento da lei que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai. E também, Pentecostes no Antigo Testamento celebrava o momento em que a comunidade fazia a apresentação das colheitas, isto é, no final da campanha das suas colheitas, eles, enquanto primícia, reconhecendo que é o Senhor que dá-lhes a terra, é o Senhor que dá-lhes o sol, é o Senhor que dá-lhes a chuva, é o Senhor que lhes dá força, não é? E a eles competia somente lançar a semente à terra, também naturalmente pelo conhecimento do Senhor. Então eles, em Pentecostes, era um momento em que eles iam apresentar as suas colheitas para o Senhor, diferentemente das primícias. As primícias eram o início das colheitas. Pentecostes era o fim das colheitas. E Pentecostes ocorria 7 semanas após a Páscoa, que corresponde a 50 dias. Então, ao fim de 50 dias após a Páscoa, em Pentecostes, no Antigo Testamento, o povo apresentava ao Senhor as suas primícias, as suas colheitas. Então, aqui no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, agora Pedro, a fazer esse discurso, a explicar, ele diz que agora foi o contrário, foi o inverso que ocorreu. O que acabavam de ocorrer e testemunhar é que, diferentemente do Antigo Testamento, em que era o povo que apresentava as suas colheitas para o Senhor, marcando ou celebrando o recebimento da lei, no Novo Testamento, que é a reforma da lei, vinha substituir a lei pela graça. E a graça foi a dispensação do Espírito Santo, em que Cristo veio como a própria primícia do Senhor para os seus apóstolos. Então, agora, a partir de então, Pentecostes passou a celebrar a descida do Espírito Santo quanto a primícia do Senhor, do próprio Cristo, para os seus discípulos.
Depois disso acontecer, então o povo ficou totalmente temente, convencido e evangelizado, por assim dizer, por estas palavras, que o povo perguntou: e nós, o que é que nós podemos fazer para também receber essa dádiva? Então, Pedro testemunhou-os dizendo que eles tinham que primeiro se arrepender, para de seguida serem batizados pelo Espírito Santo, para de seguida serem batizados pelas águas e, após o batismo pelas águas, passando a adotar novos atos, novas posturas, nova conduta, passassem a viver pelo Espírito de forma que se confirmasse a descida do Espírito Santo, seria o batismo pelo Espírito Santo que é feita pelo próprio Senhor para com este povo. Tendo chegado a esta parte, terminamos a componente de exposição da reflexão, abrindo-se um momento para a apresentação de questões, comentários, críticas, dúvidas, para podermos desenvolver esta reflexão. Muito obrigado. Eu tenho uma única questão a apresentar, porque não entendi bem o que aconteceu. Mas é o seguinte: quando Jesus diz aos seus discípulos para que permaneça em Jerusalém, sabendo que era um lugar muito perigoso, não temia que acontecesse o mesmo também com os seus discípulos, aquilo que aconteceu com ele? A minha questão é esta só. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é referente à festa de Pentecostes. Qual é a diferença que existe entre a festa de Pentecostes do Antigo Testamento e a que é falada no livro dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento? A segunda pergunta é: qual era o objetivo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Bom, a terceira pergunta é relacionada mesmo ao Espírito Santo. As pessoas, atualmente, as pessoas procuram buscar o Espírito Santo, procuram receber o Espírito Santo, mas antes de receber o Espírito Santo, existem processos que as pessoas passam, desde o arrependimento, o batismo pelas águas, etc. Hoje em dia, existem pessoas que falam línguas estranhas. Porque falar em línguas estranhas é um dos sinais da pessoa ser batizada pelo Espírito Santo. Queria fazer a seguinte pergunta: será que todo mundo que fala em línguas estranhas recebeu o batismo pelo Espírito Santo? Qual é o principal sinal de ter recebido o batismo pelo Espírito Santo? A última pergunta eu já fiz essa pergunta ao coach, mas acredito que muitas pessoas também têm essa dúvida. As pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, pelas águas, pelo Espírito Santo e pelo fogo. Que diferença existe entre ser batizada ou batizado pelo Espírito Santo e receber o batismo pelo fogo? Porque o batismo pelo fogo sucede do batismo pelo Espírito Santo. Pode informar.
Minha questão é sobre Espírito Santo. Eu pude perceber na aula de hoje que os apóstolos receberam o Espírito Santo, estiveram reunidos todos ali depois, à exceção de Cristo, né? Eles receberam o Espírito Santo. Então eu gostaria de perceber como é que se recebe o Espírito Santo nos dias de hoje. Eu gostava de saber de que forma Cristo ressuscitou. Porque depois ele foi visto, até disse que podiam lhe pegar. Tá? Então eu gostaria de saber se ele ressuscitou em carne ou em espírito. Obrigado. Durante a apresentação da aula de hoje, eu percebi uma parte em que Cristo encontrou dois das quais tinham dúvidas sobre a sua ressurreição. Que tinham dúvidas sobre Cristo, desculpa. Eu gostaria de saber quem são esses dois que tinham dúvidas sobre Cristo e que dúvidas se tratavam. Quais dúvidas tinham que até o Cristo fez a questão de explicar-lhes ou de sanar as mesmas dúvidas. Qual é a missão apostólica que Pedro anunciava para que se completasse? Porque o primeiro sermão dele é que disse que tinha que se completar para completar-se a missão apóstola, não é? É a missão apostólica. Sim. Ele disse que tinham que completar a missão apostólica. Eu gostaria de saber qual é essa missão que ele dizia que deveriam completar. Falou-se também de 3 sinais que ocorreram na sala em que eles se encontravam. Eu gostaria de saber qual é o significado desses 3 sinais. E também sobre línguas. Já havia-se falado, em algum momento eu já li na construção da Torre de Babel, que eles também começaram a falar línguas. Eu gostaria de saber qual é a diferença de línguas faladas na Torre de Babel e nas línguas faladas na festa de Pentecostes, quando começaram as outras pessoas a falarem em outras línguas. Eu gostaria de perceber qual é a diferença desses 2 eventos, desses sinais miraculosos. As últimas instruções de Cristo foram deixadas só aos apóstolos ou foram deixadas ao mundo todo? E também em jeito de se calhar explicar um bocadinho quais foram as últimas instruções que Cristo deixou à terra e aos 12 apóstolos, ao mundo, nós como cristãos, como seguidores de Cristo, e quais foram os que ele deixou aos 12, aos 11, porque o Judas já havia escolhido já o seu caminho. Será que escolher o 12º apóstolo, o seguidor de Cristo, foi uma instrução do Espírito Santo ou a última instrução do Cristo? Foi o Espírito Santo é que tocou os 11 a procurarem, ou foi uma das últimas instruções de Cristo? Peço para repetir, desculpa. A escolha do 12º apóstolo foi a instrução do Espírito Santo ou uma das últimas instruções de Cristo? Ok. E gostaria de perceber o porquê o Espírito Santo só desceria após o ascender de Cristo aos céus. Gostaria também de saber se a informação de esperar o Espírito Santo foi dado aos 2 apóstolos
Ou Cristo o disse a todos os que não o blasfemaram ou os que não o recusaram? Ou só disse em particular aos todos? O que conduz o cristão à salvação? É o Espírito Santo ou é o corpo de Cristo como um sacrifício agradável ao próprio Deus? Sim, eu gostava de saber o que significa Espírito Santo. E também, Jesus Cristo colocou 12 apóstolos. E o que acontece? Após a sua exceção já tinham sobrado 11. E que depois eles preocuparam-se em procurar mais um para se tornarem-se 12. E me parece que era tão importante que eles fossem 12. Então, a minha questão é, a missão deles não continuaria sendo 11? E depois de eles terem sido 12, quer dizer que eles deviam continuar mantendo-se 12 até os dias de hoje? E depois deles terem talvez perdido a vida, esses 12, não existiram mais apóstolos? Isso compliquei. Está claro, né? Isso, obrigado. Estimados irmãos, saudações mais uma vez, dando continuidade à nossa sessão de hoje de meditação nas Escrituras, tendo como tema preparação para a missão cristã, segundo o livro, o quinto livro do Novo Testamento, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulos 1, versículo 1 a 2, 47. Então, vou discorrer sobre 19 questões que foram aqui colocadas de acordo com a sua ordem cronológica. A primeira destas é, quando Jesus disse que os discípulos permanecessem em Jerusalém para receberem a promessa, ele, Cristo, não temia que ocorresse o mesmo aos seus discípulos? O que acontece? Jerusalém era e já era, desde o Antigo Testamento, o centro teológico e deveria assim permanecer. Porque foi lá em Jerusalém que deveria iniciar a missão dos apóstolos. De acordo com Cristo, ele recomendou, aconselhou os discípulos para permanecerem em comunidade, em oração e em súplica, aguardando a descida da promessa, que é o próprio Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo haveria de capacitar aos discípulos, o Espírito Santo quanto uma injeção do poder, para eles poderem contornar as tentações, vencer os pecados e resistirem todas as perseguições que haveriam de lhes ser movidos por pregarem o Evangelho. Então, se eles permanecessem, aguardassem, recebessem e depois resistissem, então eles estariam melhor preparados para cumprirem cabalmente a expansão da igreja, porque dizia-se que a igreja era para eles testemunharem ali, depois na Samaria, até Roma, até os confins da terra. Roma que representa os confins da terra. Mas deveria partir dali, do centro evangélico, do centro teológico, que era Jerusalém, precisamente o sítio mais difícil. Então, aquilo era mais um sinal, um teste e uma prova. É assim que mesmo o próprio Cristo, quando recebeu o Espírito Santo, de seguida o próprio Espírito levou-lhe até ao deserto, para ele poder ser provado, para ele poder ser tentado e ele poder resistir. Ele resistiu e conseguiu resistir porque ele estava acompanhado do próprio Espírito Santo.
Então era isto que tinha que acontecer com os discípulos. Qual é a diferença que existe entre a festa de Pentecostes no Antigo e no livro de Atos? No Antigo Testamento, de acordo com o livro de Levíticos, existiam 4 celebrações mais importantes dos judeus. A primeira destas era a Páscoa. Páscoa representava a celebração pela libertação da escravidão. A segunda celebração era a festa de pães ázimos. E esta era uma celebração que ocorria na semana a seguir à Páscoa. A terceira celebração era a festa das primícias. A festa das primícias celebrava o início da colheita, o início da campanha de colheita dos povos. E a quarta celebração, que é Pentecostes, celebrava o fim da colheita, e esta ocorria 7 semanas depois da Páscoa, ou 50 dias. 7 semanas são 49 dias. 50º dia, 50 dias. Pentecostes ocorria 50 dias após a Páscoa. Aqui, o povo reconhecendo que o sol, a chuva, a terra e bem como a força que o povo tinha, tudo era providência divina. Então, eles levavam todas as primícias das colheitas em fim de campanha que eles tinham e apresentavam diante do Senhor, reconhecendo que eles eram uma primícia do Senhor. Isto no Antigo Testamento. Igualmente, consta também que a festa de Pentecostes, no Antigo Testamento, à luz do Antigo Testamento, celebrava a recepção ou recebimento das leis que o Senhor confiou a Moisés no Sinai. E no Novo Testamento, no livro de Atos, Pentecostes ocorreu 50 dias, ou foi no 50º dia após a celebração da Páscoa. A Páscoa foi o momento em que o Senhor celebrou a Eucaristia e a comunhão com os seus discípulos para que ele de seguida se entregasse. Então, após ele ter sido entregue, ter sido morto e ter ressuscitado, Pentecostes ocorreu precisamente ao 50º dia. Por quê? Logo que o Senhor morreu, quando ele ressuscita, ele voltou e conviveu com seus discípulos por 40 dias. Mas ainda faltavam mais 10 dias. Então, nesses 10 dias, quando Cristo parte ao fim do 40º dia, ele aconselhou para que os discípulos ainda assim permanecessem mais por algum tempo em Jerusalém. E os discípulos lhe perguntaram: será agora que vamos receber o reino dos céus? É agora que vai ocorrer a manifestação do reino dos céus? Então o Cristo respondeu: a vós não vos compete saber quando. Vocês devem então somente esperar e aguardar. Enquanto aguardam, fiquem em oração, em súplica, fiquem em comunidade. Então, enquanto eles ficaram em comunidade, em súplica, quando eles recebem as últimas instruções no Monte das Oliveiras, descem para aquele mesmo local onde eles costumavam reunir-se e permaneceram lá em comunidade. Os 11, mais a Maria, mãe de Cristo, mais os irmãos de Cristo, mais 120. Estes ficaram ali em comunidade, unidos pela mesma fé e pelo mesmo Espírito, a aguardarem a descida da promessa. A promessa que era quem? Que era o Cristo, para que se completasse todas as etapas, tal força que eles passassem a ser testemunhos da verdade. Mas é importante notar que o primeiro testemunho da verdade foi o próprio Cristo, porque ele veio para testemunhar tudo o que o Pai lhe dizia. Então, para os discípulos tornarem-se apóstolos, antes eram apenas discípulos, para eles se tornarem apóstolos, que são testemunhos da verdade, eles tinham que ver tudo a cumprir-se. O que tinha que se cumprir? Tinha que se cumprir o tempo de vida pública de Cristo que eles presenciaram, acompanharam, viram, ouviram e vivenciaram. Tinha que Cristo morrer, tinha que Cristo ressuscitar e voltar para eles, dar as últimas instruções e depois partir para que, em ocasião da celebração da festa de Pentecostes, houvesse a descida do prometido. E assim, a partir dali, completavam-se todos os sinais e eles passavam a ser apóstolos, não mais discípulos. Então, no livro do Atos, festa de Pentecostes, é a reforma, é a substituição da lei pela graça. Porque no Antigo Testamento era a lei, que dizia que era a celebração do recebimento da lei por parte de Moisés no Sinai. No Novo Testamento, já foi a dispensação da graça, que foi a reforma da lei pela graça. Como?
é quando Cristo desce Ele próprio e dispensa o próprio Espírito Santo. Ele volta dispensando o próprio Espírito Santo, batizando dessa forma os seus discípulos que agora passaram a ser apóstolos. Então, se no Antigo Testamento, em festa de Pentecostes, era o povo que apresentava a sua primícia da sua colheita para Deus, em ser do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, festa de Pentecostes celebrou o sentido inverso, que é Cristo que se derrama para os seus, ele sendo a primícia do Pai para os seus discípulos. Então foi o sentido inverso. O primeiro caso foi a lei, o segundo caso foi a graça. Qual era o objetivo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Conforme adentei um pouco mais, aqui no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo era para que os apóstolos agora estivessem capacitados para serem os testemunhos da verdade, para testemunharem Cristo ressuscitado. Porque até então eles ainda não tinham um testemunho completo, não tinham vivenciado todos os fatos e, mais importante do que isso, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, o objetivo da descida do Espírito Santo era para que eles testemunhassem todas as etapas, isto é, vivessem toda a teologia e presenciassem toda a escatologia, para que depois, com o recebimento do Espírito Santo, passassem eles já a serem os testemunhos dessa mesma verdade. 4. Será que todo mundo que fala em língua estrangeira recebeu o batismo pelo Espírito Santo? Um ponto interessante, importante por destacar aqui é o significado das línguas que estavam a ser manifestas, faladas no evento da festa de Pentecostes. No evento da festa de Pentecostes, aquilo foi uma manifestação em que os 12, agora já eram em número de 12, os 12 que eram naturais da Galileia. Lá na Galileia, a língua deles era aramaico, era completamente diferente da língua que era falada ali em Jerusalém. O fato deles estarem a falar em línguas, no sentido de línguas, para o caso deles, que eram de Galileu, estarem a falar línguas estrangeiras naquele ponto que eles se encontravam, naquela geografia que era Jerusalém, era precisamente para que se cumprisse este sinal, que vou explicar de seguida. Aqueles que estavam ali a testemunhar, que eram pessoas das mais variadas geografias, tinham ali pessoas que vinham dos mais variados pontos de Jerusalém, não só naturais de Jerusalém, mas também de outros pontos dentro de Israel. Então, aqueles que ouviram, passaram e testificaram, testemunharam ouvindo, aqueles a manifestarem este dom de línguas, a falarem várias línguas. Este sinal, que é eles falarem línguas estrangeiras, era um testemunho para aqueles que passavam confirmarem que o Espírito Santo já estava a manifestar-se através do dom de profecia, que é falar a palavra da verdade através de um espírito, que essa palavra tivesse um espírito, que esse espírito se tornasse vida. Porque enquanto a profecia não for compreendida por quem ouve, então essa profecia já não se torna espírito e não se torna vida. Então, aqueles estavam ali a passar para que eles confirmassem que a descida do Espírito Santo e a missão de Cristo, por intermédio dos apóstolos, era que levassem a palavra de Deus e testemunhassem até aos confins do mundo. Isto é, para pessoas falantes das mais variadas línguas possíveis e que essa evangelização fosse eficaz. Então, isto é que significa o evento do fato de que receberam o batismo pelo Espírito Santo em Pentecostes estarem a falar línguas. Fala-se da questão do dons de língua, isso é já a nível do livro de Efésios. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre a questão dos dons do Espírito. Um dos dons deste fala dos dons da língua. No contexto do apóstolo Paulo, enquanto dons de língua, ele refere como uma forma pela qual o Espírito Santo manifesta uma intimidade com o próprio servo, para que ele consiga até falar numa linguagem que seja somente perceptível entre ele e o próprio Espírito, o próprio Senhor.
que seja uma linguagem que não seja perceptível por outras pessoas, a quem não se destinam, isto é, aqueles que não receberam os mistérios do reino dos céus, para que aquilo que ouvissem não percebesse. Então, a linguagem estrangeira, a linguagem, o dom de língua, enquanto um dos dons do Espírito Santo, de acordo com o apóstolo Paulo, serve para testificar a intimidade entre Cristo e os seus discípulos, através de uma linguagem que seja tão somente perceptível. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem dos anjos, seja perceptível entre o Espírito que opera nas pessoas, nos servos e o próprio Deus, e que fosse entendido somente entre as pessoas que estivessem pelo mesmo Espírito. Quinta questão. Qual é o principal sinal de ter recebido o batismo pelo Espírito Santo? O principal sinal do recebimento do batismo pelo Espírito Santo podemos fazer um alinhamento com este evento da festa de Pentecostes, né? No evento da festa de Pentecostes, o Senhor disse que os discípulos permanecessem em Jerusalém para que ocorresse a descida do prometido. Então, o Espírito Santo, ele representa uma injeção de poder. Quem recebe o Espírito Santo adquire um poder. Um poder para quê? Um poder para testemunhar a Cristo por via do Evangelho, isto é, um poder para anunciar a boa nova, que é o Evangelho, e também um poder para apresentar ou falar sobre Cristo enquanto o mistério dos planos de Deus. Com efeito, este trabalho, esta atividade de pregação do anúncio do Evangelho, quer seja enquanto um pastor, enquanto um evangelista, enquanto um profeta, ou enquanto um apóstolo, ele por si suscita perseguições, porque o mundo não vai recebê-los, porque eles, enquanto vão para o mundo, é para eles irem para o mundo como cordeiros, sabendo que estarão no meio de lobos. O que acontece é que o mundo não recebe bem, tal como os cristãos já eram perseguidos desde então. O próprio Paulo, Saulo, ele perseguia cristãos, mas quando ele recebe o batismo pelo Espírito Santo, é ele que é perseguido. Então, o que acontece? O Espírito Santo é esta injeção de poder que dá autonomia de pregar o Evangelho, de defender o Evangelho como um advogado, no meio de tantas opressões, rejeições, perseguições, e também, por fim, o poder de contornar as tentações e vencer o pecado. Então, esses são os sinais de ter recebido o batismo pelo Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo pelo Espírito Santo, a pessoa salta, isto é, tem sede de sair e pregar o Evangelho. Se quisermos fazer um paralelismo com a questão do esvaziamento espiritual, nós costumamos dizer que, no caso do Moisés, quando ele teve a teofania no Monte Sinai, ele não sabia que estava numa terra sagrada. Então ele, inocente, quis dar passos para ver de perto aquele fenômeno estranho, aquele evento extraordinário. Então teve que um anjo advertir a Moisés que Moisés estava ali no local sagrado, para que ele não agisse como um ímpio, como um nécio, e ele passasse a ter a consciência de que ele ali deveria se esvaziar e que ele ali estava mais para ouvir e para receber e não levar preconceitos, levar dúvidas, muito menos levar para aquele local as suas ansiedades. Então, este Espírito Santo que atuou no caso de Moisés, que manifesta-se na forma de um testemunho de recepção deste mesmo Espírito, dá-nos essa habilidade de forma recorrente nos esvaziarmos espiritualmente
para podermos ser uma ressonância daquilo que o Espírito nos revela, como se fosse um espelho, um raio de luz. Então, passamos a ser como que porta-vozes, agindo pelo Espírito, não agindo pela carne. Então, este que é as características e a forma como quem foi batizado pelo Espírito Santo anda. Isto é uma pessoa que não só vive no Espírito, mas também anda pelo Espírito. Então, quem anda pelo Espírito não anda pelos seus próprios pés. Anda guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduz essa pessoa. Quando a pessoa anda pelo Espírito, é o Espírito Santo que conduz essa pessoa para locais. Para quê? Cumprir missão. Então, é uma pessoa que guia-se por uma missão. Qual é essa missão? Pregar o Evangelho e a Cristo enquanto mistério do Reino de Deus, ciente das tentações, das perseguições, das lutas, das guerras que terá, mas apoiando-se nesse mesmo Espírito que vai lhe dar o poder para contornar as tentações, vencer o pecado e receber o galardão maior, que é ser glorificado por ter suportado o fardo e a cruz de sofrer perseguições pelo nome do Senhor. Que diferença existe entre ser batizado pelo Espírito Santo e pelo fogo? A diferença pode ser em termos de momentos. Então, o batismo pelo Espírito Santo ocorre pela descida deste Espírito Santo, em que a pessoa nasce para o Espírito e passa não só a viver pelo Espírito, mas também a andar pelo Espírito. De seguida, o batismo pelo fogo são todas as tentações, múltiplas tentações que o servo, agora batizado pelo Espírito Santo, vai enfrentar. Isto é, ninguém pode ser batizado pelo fogo se não for primeiro batizado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, então é o próprio Espírito que lhe conduz para vários desertos, várias tentações, várias perseguições, várias missões, para que essa pessoa possa ir quebrar altares. O que vai ser quebrar altares, entre aspas, nesse sentido? Vai ser a pessoa contornar as tentações, levar esse bom ânimo e a confiança de que não vai só. Vai com o Espírito e movido pelo Espírito cumprir uma missão. Que é a missão do quê? Que é a missão de pregar o Evangelho até os confins da terra, ciente de todas as adversidades que existirão, mas confiante que o Senhor, tendo o Senhor vencido, Ele também é vencedor. Então, o batismo pelo Espírito Santo ocorre antes do batismo pelo fogo. E o batismo pelo fogo ocorre ao longo de toda uma vida que o cristão vai permear a peregrinação do cristão logo após ter recebido o batismo pelo Espírito Santo. Quantas vezes, quais foram os batismos pelo fogo que Cristo passou? Foram vários. Desde que ele recebeu o batismo pelo Espírito Santo no Jordão, o primeiro batismo pelo fogo que ele teve foi quando ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, foi tentado pelo deserto. Aquilo foi o início. Aquilo era uma síntese do que haveria de vir mais adiante, porque ele foi tentado 3 vezes quando terminou a sua vigília, o tempo que ele esteve no deserto, foram 40 dias, 40 noites. Então, o batismo pelo fogo que ele passou foram todos os eventos que ele resistiu desde que foi batizado pelo Espírito Santo até ao último suspiro. Como é que se recebe o Espírito Santo nos dias de hoje? Aqui em festa de Pentecostes, em algum momento, quando Cristo deu as últimas instruções e disse que os discípulos permanecessem ali em Jerusalém, eles de seguida lhe perguntaram: estará para breve a chegada do reino dos céus? Então Cristo lhe respondeu: não compete a vós saber quando é que isso vai ocorrer. Vocês devem então somente aguardar em oração e em súplica o cumprimento deste sinal. Então, como é que se recebe o Espírito Santo nos dias de hoje, também não compete a nós sabermos.
Porque o Espírito, ele é que se revela, ele é que se manifesta. A pessoa pode receber o Espírito Santo estando a pregar, pode receber o Espírito Santo estando a meditar na Bíblia, pode receber o Espírito Santo estando numa vigília, estando numa cruzada espiritual, estando em oração ou em intercessão, em súplica, sozinho ou em comunidade ou dentro de uma igreja. Então, há várias formas pelas quais nos dias de hoje se recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é diferente do batismo pelas águas. O batismo pelas águas é o homem que batiza, não é? Mas o batismo pelo Espírito Santo é o próprio Espírito que desce. É Cristo quem batiza pelo Espírito Santo. Então, não existe uma via convencional, por assim dizer, um procedimento certo, não é? E um momento nesse procedimento específico pelo qual ocorre o batismo pelo Espírito Santo. De que forma Cristo ressuscitou, se foi em carne ou em espírito? Cristo ressuscitou em espírito. Quando ele ressuscita em espírito, aparece para os discípulos, porque a pergunta seguinte era quem foram esses dois que estavam a caminhar. Então, Cristo ressuscita em espírito. E como sinal da sua ressurreição é que o corpo já não estava ali, onde tinha sido sepultado. Então, quando aqueles dois fazem uma caminhada, eles estavam como que a desabafar e atônitos por aquilo que havia acontecido, pelos eventos anteriores, porque aquilo foi logo depois de Cristo ter ressuscitado. Então eles estavam a caminhar, eles começaram a comentar entre si. Aparece Cristo, começa a caminhar com eles, a falar com eles, só que eles naquela altura ainda estavam com os olhos vendados. Eles não conseguiam ver nem reconhecer que aquele era Cristo. Quem são esses discípulos? Eram dois, o texto refere que um deles era Tomé, mas um outro que iam naquela caminhada. Depois destes, estes até o fim da caminhada, não perceberam que era Cristo, que era a terceira pessoa que apareceu, que eles até chegando no fim da viagem, convidaram para que Cristo permanecesse com eles aquela noite. Só depois disso acontecer é que Cristo se revelou para eles. Então eles depois, quando saem, voltam para Jerusalém, foram ter com os outros discípulos, informando que eles viram Cristo ressuscitado. É quando Cristo já volta novamente para eles, os 11 reunidos. E eles pensaram que aquilo fosse um assombro. É quando Cristo mostrou-lhes os sinais da carne, do corpo, que testificavam que aquele Espírito que eles viam era Cristo ressuscitado naquele corpo que permaneceu após ter sido crucificado na cruz de Gólgota. Então, eles realmente viram, tocaram, confirmaram e comprovaram que aquele era Cristo. Então, Cristo ainda assim permaneceu com eles durante 40 dias. Ele já ressuscitado. Então, em espírito, os dois são esses. As dúvidas que eles tinham é que eles estavam atônitos como é que tudo aquilo aconteceu. Onde é que está o Cristo? Onde é que se cumprem esses sinais que ele dizia que haveria de voltar em glória? Então, ele só partiu. Onde é que está? Eles estavam a sentir-se abandonados. Por um lado, tristes com o que aconteceu, mas por outro lado, abandonados porque estavam esperançosos que ele regressasse para que se confirmassem todos os sinais. Mas eles ainda não viam todos os sinais se cumprirem. A dúvida que eles tinham era essa. E Cristo veio para confirmar tudo aquilo, evocando as antigas escrituras, o Antigo Testamento e tudo aquilo que ele tinha ensinado a estes seus discípulos, enquanto com eles conviveu. Qual é a missão apostólica que os 11 tinham? Qual é a missão apostólica que os 11 tinham, que reuniu em número para completar? Então, a missão que os 11 tinham era para que eles fossem
testemunhas, para que eles testemunhassem a verdade. Testemunhassem a verdade, para que testemunhassem o Evangelho, para que eles pregassem a palavra e testemunhassem sobre Cristo. Cristo enquanto quê? Cristo enquanto ressuscitado. Não para testemunharem o Cristo passado, o Cristo anterior, o Cristo que viveu com eles, mas testemunharam o Cristo agora ressuscitado. E este que ressuscitou, agora Cristo ressuscitado, foi aquele Cristo que antes viveu com eles, que eles viram, ouviram, presenciaram e depois morreu e ressuscitou. Então eles iam testemunhar Cristo ressuscitado, enquanto pleno cumprimento de todos os sinais, e Cristo agora como mistério do plano de Deus. Qual é o significado dos 3 sinais de Pentecostes? Foram 3. O primeiro foi o vento ou uma rajada. Vento ou rajada é sinal de Deus, é sinal da revelação ou manifestação de Deus. O segundo sinal foi o fogo, que foi aquele fogo que descia em forma de língua. Depois essas línguas se subdiviam e repousavam sobre eles. Então o fogo, mais uma vez, também é a revelação e a manifestação de Deus. E o terceiro sinal, que foi quando eles começam a falar em línguas. Isto é, quando eles começam a profetizar, cumprindo-se o que estava prescrito no Antigo Testamento, que naquele evento, jovens teriam visões, idosos teriam sonhos, e os outros transeuntes haveriam de profetizar. Qual é a diferença das línguas faladas na Torre de Babel e das línguas faladas em Pentecostes? Na Torre de Babel, o evento que manifestou-se é que o homem pretendia chegar até ao Senhor, queria chegar até Deus por intermédio de uma torre muito alta que fosse ser construída, e aquele fosse o meio pelo qual haveria de haver a religação entre o homem e Deus, porque o homem já estava a sofrer os efeitos, os impactos da queda. Então o homem queria por si próprio, pelos seus próprios meios, chegar ao Senhor erguendo a Torre de Babel. Estando numa terra estrangeira, as línguas que eles falavam ali, articulavam, eram distintas, diferenciadas. Aquele evento teve que também, só foi possível, ou aquela tentativa, aquele plano só seria possível com a intervenção de muitas pessoas, porque era um trabalho muito ambicioso, muito complexo. Aqui, em festa de Pentecostes, estas línguas que estão aqui a ser faladas revelam ou testificam o derramamento do Espírito Santo, e este mesmo Espírito que dá um poder para as pessoas profetizarem, para as pessoas enunciarem o Evangelho. E este Evangelho ser perceptível pelas pessoas que o ouvem, ao ponto das pessoas aceitarem, que foi aquele grupo dos 3.000, também outro número simbólico, que após Pedro ter começado a dar aquele sermão, a dar aquele discurso, a proferir o discurso, a explicar que aqueles não estavam embriagados, aqueles estavam a manifestar a descida do próprio Espírito sobre eles. Então, aqueles 3.000 perguntaram, e nós, como é que nós fazemos? Então, esta língua que estava aqui a ser falada era a confirmação do que Cristo tinha dito, que eles deveriam permanecer para que eles recebessem o Espírito Santo, de forma que eles passassem a ser testemunhas da verdade até aos confins da terra. Lá nos confins da terra haveriam de encontrar pessoas de outras tribos, com outras culturas, de outras linguagens. Então, esta manifestação das línguas foi mesmo a confirmação de que o anúncio do Evangelho por aqueles haveria de chegar até os confins da terra, haveria de ser perceptível noutras línguas que localmente seriam mais faladas. As últimas instruções de Cristo foram transmitidas aos apóstolos ao mundo todo. Essas últimas instruções foram transmitidas aos apóstolos, porque isto ocorreu no Monte das Oliveiras. Foi no Monte das Oliveiras que ele deu essas últimas instruções e depois ele ascendeu e começou a desaparecer numa nuvem. Então estavam lá os 11. Depois esses 11 desceram de lá, foram para Jerusalém, a distância de 1 quilômetro, até aquele ponto onde eles habitualmente se concentravam. E lá, quando se concentraram, é que apareceu também
algumas mulheres, menciona-se o caso da Maria, e estavam também 2 irmãos de Cristo, estavam também mais de 120 pessoas. Mas onde ele deu as últimas instruções, no Monte das Oliveiras, foi aos discípulos. A escolha de 120 foi instrução do Espírito Santo ou das últimas instruções, a escolha do 12º discípulo foi instrução do Espírito Santo ou uma das últimas instruções de Cristo? A escolha foi por instrução do Espírito Santo. Isto é, eles estavam a preparar, eram os eventos preparatórios para Pentecostes. Cristo parte e diz que eles tinham que permanecer em oração, em súplica e em comunidade, unidos. Então, eles ali unidos, depois de virem do Monte das Oliveiras, eles preocuparam-se em preencher as 12 vagas pelo fato de haver uma vaga que estava desocupada por Judas, que escolheu outro destino, que levou-lhe até a terra do sangue. Então, quando eles, dentre os tantos potenciais candidatos, eles tiveram que escolher daqueles candidatos quais eram aqueles que testemunharam todos os atos desde o batismo de Cristo. E destes haviam 2 candidatos: José, conhecido como Justo, e Matias. Então, eles, para não fazer uma escolha segundo os seus próprios critérios, eles próprios fizeram uma oração para o Senhor, a pedirem que fosse o próprio Senhor a escolher o 12º que iria ocupar a vaga que estava em aberto, pois somente o Senhor é que conhecia o coração daqueles. E a escolha não caiu para o justo, porque o justo era uma aparência exterior, porque eles pediram que o Senhor escolhesse segundo o coração. A escolha caiu sobre Matias, confirmando-se assim que Matias é quem estava espiritualmente preparado para assumir aquela missão dos apóstolos. A instrução que esperassem pelo Espírito Santo foi só dirigida aos 2 discípulos ou aos vários? Essa instrução foi dirigida aos 11, na altura estavam 11. O que conduz o cristão à salvação? O Espírito Santo ou um sacrifício agradável a Deus? O que conduz um cristão à salvação é o Espírito Santo, porque por sua vez é o Espírito Santo que nos capacita que nós próprios sejamos um sacrifício agradável ao Senhor. A questão de sacrifício agradável ao Senhor é uma questão de sacerdócio, é uma questão de ser um porta-voz e poder apresentar-se por intercessão de todos os membros de uma igreja. Então, enquanto um sacerdote, ou filho de Levi, ou um levita, que tem uma função de agir como um sacerdote de Cristo, é representação de todos os outros. Então, este ato em si, ele, à luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, já não é como no Antigo Testamento, que era por via de sangue quente e animal morto, mas é sim fazendo-se um sacrifício agradável. Quando Cristo vai para Jerusalém para purificar o templo, destruir e reconstruir o templo, ele institui para que os seus discípulos permanecessem no templo em adoração e em louvor. Este ato dos discípulos prevalecerem em oração, em adoração e em louvor, é eles fazerem-se primícias do Senhor, eles próprios, a sua própria vida, um sacrifício para o Senhor, um sacrifício que seja agradável para o Senhor. Então, o que conduz o cristão à salvação é o Espírito Santo, e o Espírito Santo depois é que guia em como é que o discípulo pode fazer-se um sacrifício agradável em intercessão aos outros membros da comunidade. O que significa Espírito Santo? Espírito Santo é uma das partes da Trindade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, quando nós olhamos para a Trindade, o Evangelho, os Evangelhos
um dos evangelhos inicia dizendo que no início existia o verbo fez-se carne. Então, o que significa aqui? É que desde os primórdios da fundação do mundo, estava Deus Pai, estava Deus Filho, porque o plano de envio de Cristo ocorreu desde a fundação do mundo, e a fundação do mundo, porque Ele e o Pai são um, são o mesmo. Também Cristo já preexistia desde a fundação do mundo, porque Ele é o antepassado de todos os antepassados. E também estava lá o próprio Espírito Santo, que assistiu o Pai à destra para esta mesma fundação do mundo. Então, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor que completa a Trindade. No Antigo Testamento, até a chegada de Cristo, era Deus Pai que se manifestava. Com a chegada de Cristo, foi o Deus Filho que se manifestou. Quando Cristo parte, Ele deixa aqui na humanidade o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que hoje se manifesta. Os três representam um. São três momentos, três manifestações, três designações, mas que todas representam uma única. A missão dos apóstolos não iria se concluir se fossem 11. Depois dos 12, houve mais apóstolos ou não houve mais? Então, a missão dos 11 não iria se concluir porque eles sabiam que o ministério apostólico estava incompleto. Estando ele incompleto, porque Cristo tinha dito que eles já haveriam de, se eles prevalecessem em oração, em súplica, eles já haveriam de adquirir o poder para governar sobre as tribos, as 12 tribos. Então, esses 11 estavam incompletos e naquele número, naquele formato, iria comprometer a missão apostólica. Então, eles tinham que escolher um 12º para se completarem as 12 tribos. E tendo isso ocorrido, é quando eles, depois de seguida, verificou-se a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Isto é, Cristo morre, depois ressuscita, convive com os seus discípulos por 40 dias. Faltavam mais 10 dias até a festa de Pentecostes, que foi a descida de Cristo na forma do Espírito Santo, batizando os seus apóstolos, ou o regresso de Cristo. Naqueles 10 dias, então, Cristo, quando deixa a recomendação, era para que eles permanecessem em oração e súplica unidos em comunidade. Então, eles, quando já fazem isso, unidos em comunidade, foi quando eles deliberaram que faltava tinham que eleger para completarem os 12. Eles não sabiam mais quantos dias seriam necessários até que houvesse essa descida do Espírito Santo. Eles não sabiam, porque até eles perguntaram a Cristo. Mas Cristo disse a eles que não compete a eles saberem isso. Então, somente tinham que ficar e permanecer em Jerusalém mais algum tempo. Então, depois de 40 dias, Cristo ascende. Então, nesses 10 dias que seguiram, eles reunidos deliberaram isso. Depois viram os potenciais candidatos, trouxeram os potenciais candidatos, deliberaram e escolheram o 12º. Depois de terem escolhido o 12º, então eles, ainda unidos no mesmo Espírito, pela mesma fé, e precisamente no dia de Pentecostes, foi 10 dias depois da partida de Cristo, é quando celebra-se a descida do Espírito Santo, que é o prometido para com os 12 que estavam ali à espera da promessa, para que eles passassem a ser os testemunhos da verdade. A partir desses 12, então, eles, por imposição de mão, a partir daquele momento, eles haveriam de transmitir o Espírito Santo para os outros, porque até estavam ali mais do que os 12, estavam muito mais do que aqueles, estavam aqueles que testemunharam aquele à volta, estavam também os 120, depois desses apareceram os 3.000, que também pediram a mesma graça ou manifestaram interesse em também seguir o mesmo caminho. E, naturalmente, que no discurso de Pedro, ele deixou claro que a condição era que primeiro se arrependessem, de seguida que fossem batizados pelas águas, para que depois disso
pudessem finalmente ser batizados pelo Espírito Santo. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Sene_Oficial, YouTube, Antônio Sene_LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.